Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19 de abril, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 14 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar então do reinado de Davi, que nós já estamos falando, mas aqui especialmente com os tratados e os acordos comerciais que ele inicia com Irão, que torna-se mais do que um parceiro, de negócios. Ele se torna realmente um amigo de Davi. Então Irão, que era rei de Tiro, mandou mensagem a Davi e a madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros, para lhe edificar uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmava como rei de Israel, porque o amor do seu povo de Israel, seu reino, se tinha exaltado e muito. E Davi tornou ainda mais mulheres, em Jerusalém. Então, ele vai ter, consequentemente, tomando mais mulheres, ele vai ter mais filhos e filhas também. Nós vamos ver que são esses os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Pelete, Nogã, Nefeg, Jafir, Elisama, Beeliada, Elifeleade. E Davi vai derrotar os filisteus, nos conta aqui o capítulo 14. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei em todo Israel, subiram todas para prender, Davi, e ouvindo Davi saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaíns. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei eu contra os filisteus, entregá-lo-ás nas minhas mãos? Respondeu o Senhor: sobe, porque eu já te entreguei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali derrotou, E disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, com quem rompe água. Por isso chamarei o nome daquele lugar como Baal-Perazim. Olha só, nós podemos ver o que eu sempre admiro em Davi é que em todas as batalhas, independente da quantidade de guerreiros que ele tinha sobre o comando dele, com grande força, tinha os seus homens, os seus valentes, independente de qualquer coisa, ele sempre consultava o Senhor, E nós vamos ver que ali eles deixaram os seus deuses, ordenou Davi que se queimasse, Então, não trazia-se nada ali de deuses estranhos. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma nova investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus. Não era porque, Deus já me deu a batalha ali com os filisteus, Deus sempre vai me dar. Não, ele consultava ao Senhor. E ele consultou de novo ao Senhor e Deus lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás dele e os atacas de fronte às amoreiras. Olha só, então não só Deus dava a ele o comando de ir ou não ir, mas também as estratégias de guerra. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti e ferirá o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível todas aquelas gentes. Olha que coisa, não é? Capítulo 15, os levitas designados para levarem a arca. Davi não desistiu. A arca ficou lá na casa de
Obed-Edom usufruiu da bênção de ter a arca, a presença de Deus ali na sua casa, na sua família. Falamos sobre isso, mas agora Davi vai fazer de forma correta, isso mesmo. Ele faz, Davi, casas para si mesmo na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então, Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para servirem diante dele para sempre. Olha só, agora Davi foi realmente na fonte correta, ver como deveria proceder. E essa determinação está lá em Deuteronômio 10:8. Então, Davi reúne todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, né? Então, nós temos aqui três classes, né, de levitas organizados ali para todo o serviço. Então, nós tínhamos os filhos de Coate, os filhos de Merari e os filhos de Gerson. Então, sempre vamos falar dessas três comitivas, né, de levitas, que eles vão ser divididos aí para poder fazer todo o serviço. Então, nós vamos ver que Davi vai chamar os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vós sois a cabeça da família dos levitas, santificai-vos a vós e aos vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes da primeira vez, nosso Senhor irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo o que for ordenado. Santifique-se, pois os sacerdotes e os levitas para os sacerdotes e levitas fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Então, os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros pela vara que nela estava, como Moisés havia ordenado segundo a palavra do Senhor, que está lá em Êxodo 25:15. E aí, nós vamos ver que vai ser designado por Davi os músicos, para estarem ali no templo. Então, você vai ver que quando Salomão inaugura lá o templo, toda a organização levítica, sacerdotal estava toda pronta. Davi, os chefes dos levitas que constituíram aos seus irmãos cantores para os instrumentos de música, laúde, harpas, símbolos, fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designou, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com ele os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaazia, Semimote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaías, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miquineias e os porteiros Obed-Edom e Jeiel. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã fizeram ouvir os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaía, os alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miquineias, Obed-Edom, Jeiel, Azazias, com harpas em som de baixo para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas, músico, tinha o encargo de dirigir o coro, porque era perito nisso. Berenias e Eucana eram porteiros da arca. Cefanias, Josafá, Natanael, Amazias, Zacarias, Benaí, Eliezer, sacerdotes, tocavam a trombeta
perante a arca do Senhor. E Obed-edom e Joaias eram porteiros da arca. E a arca é levada para onde? Jerusalém, a cidade do grande rei Davi. Foram Davi, os anciões de Israel, os capitães de milhares, fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa onde estava, que era a casa de Obed-edom. E tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança, oferecer o sacrifício de 7 novilhos, 7 carneiros. Davi estava vestido com um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e também os cantores. Quenaías, chefe dos que levava a arca e dos cantores, e Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, trombetas, símbolo, fazendo ressoar alaúdes e harpas. E ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Micael, que era filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi dançando e folgando, o desprezou em seu coração, né? Então aqui nós vamos ver de uma forma mais detalhada lá no livro de 1 Samuel, né? Que aqui a esposa de Davi, Mical, desprezou ele, julgou ele pela forma com que ele estava se comportando no meio do povo. E Davi respondeu a ela: pelo meu Deus, eu faço isso e muito mais. E Deus, por conta disso, amaldiçoou Mical e ela não pôde ter filho, se tornou estéril. E aí, aqui no texto de 1 Crônicas, nós não estamos vendo essa menção, mas já vimos essa menção anteriormente. Introduziram, pois, a arca da aliança do Senhor, puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, trouxeram o holocausto, ofereceram ofertas pacíficas perante Deus, e tendo Davi acabado de trazer o holocausto, as ofertas, abençoou o povo em nome do Senhor. Repartiu todo Israel, tanto os homens quanto mulher, cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, passa, e designou dentre os levitas o que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar louvor, exaltando ao Senhor, o Deus de Israel, né? E aí, entre todos aqui, nós vamos ver Asaf, o chefe era Zacarias, nós vamos ver Benaías, vamos ver Obed-edom, todos eles aqui reunidos, né, como cantores levitas ali para celebrarem e também ministrar diante da arca do Senhor. Sacerdotes também vai se repetir aqui. E aí nós vamos ver um salmo de Davi, que não está no salmo que está aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 7. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. E aí nós vamos ver esse salmo de Davi, que é um salmo de ações de graça. Rendei graça ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre todos os povos os seus feitos. Cantai, cantai salmos, cantai, narrai todas as vossas maravilhas, glorificai o seu santo nome, alegre-se o seu coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Nós vamos meditar nisso aqui, ó, no nosso versículo do dia e ver como é importante termos essa vida de devoção ao Senhor, porque muitos só lembram de buscar a Deus no meio dos apertos, das angústias, das dificuldades da vida. E Davi nos ensina isso, que essa gratidão, esse regozijo deve ser em tempo e fora de tempo. Em todo tempo devemos buscar isso. Por isso que ele indica aqui: buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente, continuadamente a sua presença. Lembrai-vos da maravilha que ele fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, dos seus lábios, vós, descendentes de Israel, servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor vosso Deus, e os seus juízos
permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac. Olha que coisa linda, ele faz menção de Gênesis 12, que é a aliança de Deus com Abraão, mas faz também, né, Gênesis 26, que é o juramento com Isaac. E ao confirmar por decreto a Israel, né, a Jacó por aliança perpétua, aí já estamos falando de Gênesis 28, 13. E aí nós vamos ver que o povo era pequeno em número, pouquíssimos forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de reino em reino, e ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu o rei, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Está lá em Gênesis 20, de 3 a 7. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e por todos os povos a sua maravilha. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor devido glória ao seu nome, trazei oferendas e entrai em seus atos, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegre, ó céus, ó terra, exulte. Diga entre as nações, reina o Senhor. Ruja os mares em toda a plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se árvore dos bosques na presença do Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizeis: salva-nos, ó Senhor, da nossa salvação. Ajuda-nos, livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu nome e nos gloriemos no teu louvor. Que coisa maravilhosa esse salmo, não é? Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém, que quer dizer assim seja. E todos louvaram ao Senhor, né? E aí ele vai falar também que Davi deixou diante da arca do Senhor, da arca da aliança, a Asaf e os seus irmãos para ministrarem continuadamente perante a arca, né? Segundo ordenara para cada dia. Também deixou Obed-edom com seus irmãos, o número de 68, e Obed-edom, filho de Gedutum, e a Oza, para serem porteiros, né? Então Davi organizou todo o culto, né? Em algumas versões está lá, outros dispositivos de culto, ou seja, outras ordenanças a respeito da organização do culto, que Davi faz tudo isso, né? Deixando cada um. Então, retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi a abençoar a sua casa. Que coisa mais linda, não é? E amanhã nós vamos ver, né, a aliança do Senhor com Davi. Deixa eu orar por você, Senhor. Nesta manhã colocamos diante de ti o nosso coração, e como é bom rendermos graças ao Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Queremos te louvar e te agradecer por tudo isso, em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe.